Boa, pessoal! Hoje a gente vai comentar algumas coisas sobre política. Lógico, tem muita gente decepcionada, muita gente que não quer votar, porém, o voto é fundamental, porque ela é uma procuração que você passa para outra pessoa representar você na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, para decidir as leis que vão influir na tua vida diretamente, você queira ou não queira. Então não adianta se abster de votar ou votar nulo. Quero dizer que o voto, ele não é um produto de venda. Se alguém quiser comprar seu voto, lhe oferecer algum benefício, aceite esse benefício, mas não vote nessa pessoa, porque ela não é merecedora do seu voto. O voto não é comprável, não é vendável. Ele é um direito e um dever seu, cívico, para com a nossa nação e para com toda a coletividade. Além disso, o voto também não é produto de caridade. Eu ouvi em algumas outras situações em que eu era candidato, que as pessoas questionavam, mas você já é médico, já é advogado, e por que você quer ser eleito num cargo eletivo? Então é justamente aí que consiste o erro. O voto não é um produto de caridade que você vai doar para alguém que precisa de um emprego. Pelo contrário, nós devemos e temos que eleger pessoas que não dependam da política para a sua sobrevivência, que enxerguem na política o seu dever cívico de representar a população e defender os interesses de toda uma coletividade, seja ela local, seja ela estadual e assim por diante, e até o projeto nacional. O Congresso precisa ter pessoas independentes de interesses privados, de interesses de grupos econômicos e assim por diante. Pessoas que não dependam da política para sobreviver, pessoas que tenham formação acadêmica, formação de educação em si, aquela que traz de berço, aquela que traz de casa. E é isso que nós temos visto que está carente, né, a nossa política nacional. Você é de que partido? Eu vou explicar que é o seguinte, os dois primeiros algarismos do número do candidato, a dezena que antecede o número, ela já representa o partido. O 40, no caso, que o meu número é 4080, é o número do PSB. O PSB, a nível nacional, e eu comungo com essa opção, ele apoia e reivindica votos para o ex-presidente Lula, pela sua história, pelo que fez, pelo que é capaz de fazer, por tudo que suportou de injustiças nos últimos anos. Ele é merecedor desse nosso novo voto de confiança. Conforme eu ia comentando, eu apoio plenamente, sempre apoiei o presidente Lula, né, como a melhor opção para esse momento político, para esse momento econômico do nosso país. Até pela inserção que ele consegue do Brasil a nível mundial, né, a sua credibilidade com os chefes de Estado e com os organismos internacionais. Mas as pessoas que ainda não chegaram a essa conclusão, infelizmente, mesmo assim, procurem candidatos ao Congresso Nacional, deputados, senadores, que vejam na política não uma profissão, não um mecanismo de ganhos pessoais ou dos seus grupos, né? Mas pessoas que tenham profissões definidas, capacidade de inteligência, de formação para defender os interesses da coletividade e até mesmo exercer a função, que é uma das funções do Congresso, do Poder Legislativo, de fiscalizar adequadamente o Poder Executivo. Por isso, novamente me apresento agora como candidato com as plataformas de defender a saúde pública, o SUS, a educação em todos os níveis, porque é o único meio de nós nos tornarmos um país realmente democrático e independente, e também a democratização das aplicações das leis, sobretudo as leis federais, principalmente nesse momento em que eu sofri essa apreensão dos filhos que eu estava adotando de uma forma truculenta pela primeira vara da infância de Curitiba. Eu defendo a democratização da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente para destiná-lo de forma equânime a todas as crianças e adolescentes que realmente estejam em situação de perigo. Essas sim devem ter a atenção e a atuação do Estado de forma efetiva, e não em casos particulares que sejam de interesse de alguns apenas. Muito obrigado e conto com o seu voto. Vote 4080, Dr. Paulo Poliano Fontinelli. Pelo bem de toda a nação, nele eu voto e confirmo. Paulo Roberto é meu amigo, vai me representar nessa eleição. Nessas eleições para deputado federal,
Vote Dr. Paulo Roberto Palhano Fontinelli. Pela saúde, pela educação e pela democratização das leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu voto 4080. Está chegando a hora, é hora de mudança. Vamos resgatar nossa alegria. É 4080, Dr. Paulo Roberto, para representar minha família. É pela saúde e educação, pelo bem de toda a nação.